Oi, galera, tá começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai bater um papo super especial com o professor Fábio Passos, professor doutor em filosofia, e a gente vai descobrir um pouquinho sobre o ponto de vista dele, se esse Estado brasileiro de fato é laico e se ele está aí abraçando todas as religiões. Olá, professor, boa tarde. Professor, para começar esse papo super especial mesmo, que eu queria já ter feito há algum tempo, e com esse tema que também nos é tão caro, o que seria esse Estado laico? Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, né? E é muito oportuno esse tema sobre a questão do Estado laico numa Semana Santa que é tão importante para a cultura no nosso país, né? Na forma, o nosso Estado ele é laico porque nos artigos 5º e 19 ele coloca que o Estado ele deve respeitar essa pluralidade de perspectivas religiosas, né? A manifestação delas, e ao mesmo tempo ele não deve aceitar a influência da religião em qualquer segmento da sociedade, seja ele intelectual, seja ele moral, seja ele em termos de repartição pública, né, de órgãos públicos. Então, não pode haver essa influência da religião nessa vida que é exatamente ditada a partir do Estado. Então, é exatamente essa noção de Estado laico, né? O Estado ele não toma para si nenhuma perspectiva religiosa, seja lá qual for essa perspectiva. Então, na nossa forma, o Estado é laico, só que na prática há um certo problema em entender, ou de vivenciar, melhor dizendo, esse Estado laico. A gente pode dizer que a compreensão do Estado laico no Brasil é uma das grandes falácias jurídicas que nós temos. Tem uma cantora que ela se reinventou agora no século, que é a Elza Soares, e uma das músicas dela é Exu nas escolas. Além do ensinamento das religiões de matriz africana dentro das escolas públicas, municipais, estaduais e particulares, mas que também a gente tem a perspectiva de que na cédula não precisaria ter Júlio César e salve Deus. Como esses mecanismos em doses talvez homeopáticas, muito lentas, gradual, eles influenciam a nossa sociedade a ter um ponto de vista hegemônico religioso? Você tocou num ponto, né, interessante sobre esse ensinamento nas escolas de religiões de matrizes africanas, né? Se nós tivéssemos essa oportunidade de ter um ensinamento religioso que fosse plural e não simplesmente cristão, nós estaríamos contribuindo para pensar no Estado laico, né? Ou seja, é um Estado que coloca na sua grade um ensino religioso, mas não um ensino religioso específico ou um ensino religioso que tenha simplesmente um ponto de vista. Eu acho que a grande questão aqui que nós estamos falando dessa distância que há entre a forma de um Estado laico e uma prática de um Estado laico é que você acaba dando à população uma visão hegemônica, uma visão unitária de mundo numa perspectiva moral que é influenciada por questões religiosas, e nós acabamos escolhendo os nossos representantes da vida pública muito pautados por esses preceitos, por essas perspectivas religiosas. O grande problema delas não é a minha vivência nessas perspectivas em foro particular, naquilo que a gente chama de esfera privada. O grande problema é quando nós transbordamos isso para a esfera pública e esperamos que o Estado, ele exatamente paute as suas ações a partir de um conjunto de preceitos morais, que é aí que nós temos exatamente o quê? Esse esfacelamento da pluralidade de perspectivas. Aí nós vamos ter um Estado que, de certa maneira, ele exerce uma censura contra perspectivas diferentes e também impede que muitas discussões que, às vezes, esbarra em alguns preceitos religiosos venham à tona em foro público, né? Como, por exemplo, nós já tivemos uma certa polêmica quando a gente foi tratar da questão da união homoafetiva. Hoje, por exemplo, há uma grande dificuldade de nós falarmos da legalização do aborto. Tudo isso é influenciado, né, essa negativa de falar sobre esses temas
por uma série de preceitos, de normas que vêm da religiosidade, que faz com que o Brasil não possa exatamente avançar para ser exatamente um Estado de todos e não de um pequeno grupo de cidadãos. Aí a gente tem as tensões sociais das redes sociais e também tem o impedimento de temas e de oportunidades de discursos florescerem, né? Você acha, professor, que essas tensões sociais no mundo digital fala muito sobre essas questões religiosas? Esse ponto que você coloca dessas tensões nas mídias sociais, a gente não pode esquecer por esse esfacelamento do espaço público no nosso país, né? A gente transfere um pouco para as mídias sociais algumas discussões que deveriam ocorrer em espaços públicos, né? Seja em escolas, seja em assembleias legislativas e assim por diante. Aí a população transfere para essas mídias e ali acaba sendo esse lugar de conversa e discussão de vários temas. E acaba que essa intolerância que aparece, que floresce nesses espaços de mídia, né, é um reflexo de uma sociedade que é intolerante. É um reflexo de uma sociedade que tem muita dificuldade em aceitar essa diversidade, esse ponto de vista diferente do dele, né? Então, várias dessas violências contra as minorias, seja, por exemplo, em termos de homossexuais, negros, líderes religiosos de religiões que não são as mais preponderantes do nosso país, mostra exatamente essa intolerância, que é levado para esse lugar dessa mídia, né? E as pessoas acabam não entendendo que muito dessa violência das palavras que são utilizadas nessas mídias sociais é fruto exatamente de um preconceito que é trazido por uma única visão de mundo a partir de preceitos religiosos. É importante dizer que não há a gente não está aqui questionando ou negando a importância da religião na formação do indivíduo. A grande questão aqui está sendo colocada é que essa formação não pode ser levada para o Estado. O Estado não pode trazer para si, né, uma responsabilidade que não é dele e tentar exatamente colocar uma visão hegemônica e única de vida. Aí olha, com essa frase super esperta do professor, que a gente vai ficando nesse papo maroto e voltando para o estúdio, que todo mundo entende. O papo maroto e o estúdio interativo é um lugar de conexões, ou seja, são um lugar de criar pontes e não de excluir. Um Estado laico talvez seria isso, criar pontes entre todas as religiões, e a gente volta para o estúdio.